Olá a todos, tudo bem? Pessoal, então como nós tínhamos combinado, né, estamos aí resolvendo exercício, né? Vamos dar uma relembrada aí no exercício de número 6, né? Denominamos retângulo áureo, né, qualquer retângulo que tenha a propriedade descrita a seguir. Então a razão áurea seria de razões de medidas aí iguais, né? Conhecido como razão áurea, tá? Retirando o retângulo ABCD, então a gente tem aqui, ó, A, B, C, D. O quadrado AEFD, então AEFD, obtemos o retângulo BCFE, BCFE, semelhante ao retângulo ABCD, ABCD. Então, como nós fizemos em live, né, nós vamos passar a ter aí o conhecimento do que é igualdade de figuras, né, figuras semelhantes. São figuras com medidas diferentes, porém ângulos iguais, né? O retângulo áureo é considerado mais agradável aos nossos olhos, traduzindo completa harmonia. Então ele seria mais simétrico, digamos assim, né? Uma linguagem matemática. Isso aqui nós resolvemos no último vídeo, né, a letra A, dando sequência aqui então. Na figura anterior, considere que os lados AD e BC medem uma unidade de comprimento. Então, AD e BC têm uma unidade de comprimento. Qual deve ser a medida dos lados A, B e CD, de modo que o retângulo ABCD seja áureo? Então, vamos lá. A, B está para, lembra a história que o professor comentou hoje com vocês, né? O estar para é como se fosse razão, né? Então, vamos lá, divisão, né? O lado A, B está para BC. Então, A, B está para BC. Essa igualdade chama-se assim como, tá? Assim como BC está para CF, tá? Feito isso, né? Como o exercício forneceu para nós o tamanho das medidas, né? Então, o lado AB é chamado de X, né? E AB é X, BC é 1, tá? Ele forneceu o tamanho, BC, tá? Então eu quero achar o AB. Então eu vou pegar o comprimento maior sobre a lateral, né? Então X sobre 1. E BC também é 1, né? Eu vou partir das medidas que eu tenho sobre CF. CF é o lado menor, tá? Muito bem. Então nós vamos pegar o X, é o valor total que eu tenho, né? Menos 1. Consequentemente, você vai multiplicar cruzado, né? Quando tem mais de dois termos, você coloca parênteses e multiplica cruzado. Então, ficando aí, x ao quadrado menos x, etc. Resolvendo aí, nós vamos ter uma equação de segundo grau. Pode resolver por Bhaskara, tá? Chegamos à seguinte conclusão aí. Nós vamos chegar a um número, né, conhecido como número de ouro, tá? Esse número aqui é o número de ouro, tá? 1,61. Nós vamos aplicar esse número aqui na letra B, que diz o seguinte. Observe agora alguns termos da sequência de Fibonacci. Então, essa sequência de Fibonacci é uma sequência que vai ter uma constante, tá? Você se lembra dela? Não é mesmo? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, assim por diante. Então, complete a tabela a seguir, né, como mostra as razões. Então, uma coisa importante é lembrar que a palavrinha razão significa divisão, né? Então, ele vai pegar sempre o posterior menos o anterior. 1 dividido por 1 dá 1. Depois, 3 dividido por 2, ele pega sempre o posterior menos o dividido pelo anterior. Então, 1 dividido por 1 é 1. 3 dividido por 2 é 1,5. Depois, 8 por 5, né? 1,6. Depois, deixa eu voltar aqui, ó. 13 por 8, 21 por 13. Então, fazendo essas divisões, ó, nós vamos ter 21 por 13, 161, 55 por 34, 161, 144 por 89, 161, 377 por 233, 161 e 987 por 610, 161. Feito isso, né, nós já passamos
a ter uma sequência, né? Conhecido como número de ouro, que foi o mesmo que aconteceu aqui, ó, na letra A. Beleza? Continuando, então. Próximo aí seria 2 dividido por 1, né? Seria 2. Ele pulou o primeiro aqui, né? 2 dividido por 1 é 2. Depois 5 por 3. Depois 13 por 8. Depois 34 por 21, né? 34 por 21. Depois, ele pula sempre 1, né? 89 por 55. Tá? 89 por 55, 233 por 144, e assim por diante. Então, quando a gente faz, né, o posterior menos dividido pelo anterior, eu vou ter sempre a mesma sequência, tá bom? Essa seria a ideia. Então, o que você observa, né, nos resultados obtidos na tabela a seguir, né, observamos que os termos da sequência se aproximam cada vez mais do número de ouro, conhecido como 161. Muito bem. Isso em razão áurea, a gente fala que seriam valores simétricos, né? Mesma medida, mesmo valor, tá? Então, se você for falar em razão áurea, nós falamos de simetria, né? De igualdade proporcional. Fundação Getúlio Vargas, né? Podemos dizer que duas figuras geométricas são semelhantes se uma delas ampliada ou reduzida for o modelo exato da outra. Isto é, se a razão, ou seja, se a divisão entre os segmentos correspondentes for sempre a mesma. A razão de semelhança entre essas ampliações e a foto original, por exemplo, Cervo do Pantanal. Então, eu tenho aqui 13,5 sobre 6 e 9 sobre 4. Então, vamos interpretar isso aqui. Eu tenho uma foto, né, meramente ilustrativa, como a gente pode observar aqui, tá? Essa foto mostra que temos dimensões diferentes. Então, eu tenho aqui, ó, uma largura de 9, comprimento de 13,5, a outra é um pouquinho menor, 4 por 6, né? Se eu falar que houve uma redução da primeira para a segunda, ou da segunda para a primeira houve uma ampliação, eu posso confirmar, né, dizer que isso aqui foi simétrico. Então, isso aqui é muito comum quando a gente tem uma foto no telefone celular, a gente quer fazer um aumento, a gente quer fazer uma ampliação. Então, você clica nessa foto e você amplia ela. Quando você amplia a foto, né, eu vou aumentar as dimensões de forma proporcional, ou seja, o mesmo tamanho, né? Então, consequentemente, eu vou ter o mesmo valor. Então, olha o que foi feito. Ele pegou o comprimento da figura maior, igual a gente fez aí na live ao vivo, né? Então, o comprimento da figura maior dividido pelo comprimento da figura menor. Então, 13,5 está para 6. Ó. O está para é uma divisão. Né? 13,5 está para 6. Assim como 9, que é a largura do comprimento maior, está dividido pela largura do comprimento menor. 9 está para 4. Quando você fizer esse cálculo, você vai ver que a resposta, os valores vão ser sempre iguais, vão ser sempre os mesmos. Ok? Vamos lá. As fotocopiadoras expressam a razão de semelhança como uma porcentagem. Qual é, em porcentagem, a razão de semelhança entre a ampliação da foto original? Então, a letra A diz o seguinte, eu vou pegar lá, vou fazer a divisão, tá? Quando você dividir 13,5 por 6, vai dar 2,25. 9 dividido por 4 vai dar 2,25 também. Então, 2,25, 2,25. Provando que eu tenho razão de semelhança. Não, 13,5 dividido por 6, né? Dá 2,25. E 9 dividido por 4 vai dar 2,25 também. Bom, o que a gente consegue entender com isso? Toda vez que eu falo o total de alguma coisa, sempre é 100%. Né? Então, eu preciso trabalhar com porcentagem. Então, essa resposta, quando aparecer assim 2,25, eu tenho um número decimal. Então, a dica é o seguinte, multiplicar sempre por 100, né? Então, nesse momento, nós achamos que é 225%. Então, pensa, 100% de alguma coisa é o total. Então, se eu tenho 225, significa que eu tenho 125 a mais, né? Ou seja, foi o dobro mais um quarto. Então, olha só o que acontece. Você fez o cálculo, deu 2,25, né? Se eu tirar a vírgula, quando eu tiro a vírgula, né, eu tenho 225 dividido por 100, que nada mais é do que o 225%. Bom, então, respondendo a letra A. Quanto aumentou? Se você fez a conta e deu 225, significa que aumentou 125%, ok? Próximo exercício, né, na letra B, diz o seguinte. A foto original de um
o acari branco mede 3,2 centímetros por 4. Foi feita uma ampliação da foto original. A razão, ou seja, a divisão, né, de semelhança na ampliação foi de 125%. Expressa em porcentagem o aumento da área ampliada em relação à foto original do acari branco. Muito bem, então ele seria aqui, ó, 3,2 por 4. Então nós vamos fazer a divisão aí. Você vai pegar a razão, que é 1,25. Como que eu sei que é 125? Foi dado um problema aqui, ó. O que eu estou entendendo com isso? Se é 125 e 100% é o total, então entendemos que 25% foi quanto aumentou. Então teve uma ampliação de 25%. Então eu venho aqui, né? E faço 125 dividido por 100 dá 1,25. 1 é 1 inteiro, aumentou 25%. A curiosidade é o seguinte, como o professor comentou, se eu estiver trabalhando com como se fosse uma foto, aí, como se fosse tirar um zoom, né, eu pego e vou ampliar, então ela vai aumentar de forma proporcional, tanto o comprimento quanto a largura. O que isso significa em matemática? Que aumentou 25% no comprimento e 25% na largura. Mas eu tenho que fazer o cálculo de área. O que é a área? Base vezes altura. Então eu tenho que entender assim, que ela teve uma ampliação de 1,25, como eu tenho 1,25 embaixo e 1,25 em cima, eu multiplico um pelo outro. Ou seja, 125, 1,25 ao quadrado, que vai dar exatamente isso aqui, ó. 1,25 vezes 1,25 dá 1,56, provando que teve um aumento de 56,25%. Então, onde que está a pegadinha? Quando o exercício, não precisa nem calcular muito isso aqui, né? Mais um raciocínio lógico. Quando o exercício deixa claro para nós que teve uma ampliação de 25% e ele é proporcional, eu tenho que fazer 1,25 de comprimento e 1,25 de largura, por causa da área. Quando eu fizer isso, eu vou ter a ampliação total. Beleza? Então, a pegadinha esse exercício aí, tem muita gente que acha que é só pegar e multiplicar aí direto, né? Falar que é só a resposta que é 25. Ou muita gente imagina que é só pegar 25, 50%. Não foi isso que aconteceu. Né? Ela teve um produto, uma ampliação de 56,25%. Beleza, galera? O professor pede para vocês lerem aí, né, os exercícios, né, aula texto, tá? Tentarem reproduzir, tá? E fixação aí. Qualquer dúvida, entre em contato com o professor. Valeu? Forte abraço a todos aí, né? Bons estudos. Até a próxima aula.